Fala galera, urgente aqui, urgente mesmo. O grupo de advogados e juristas chamado Prerrogativas está abrindo representações no Ministério Público Federal e no STF, Supremo Tribunal Federal, pedindo que sejam investigadas declarações feitas pela ex-ministra e agora senadora eleita Damares Alves, em função de quê? De declarações feitas por Damares em um templo evangélico da Assembleia de Deus no último sábado em Goiânia. Essas declarações foram gravíssimas e estão sendo palco, né, dessa atitude do grupo de advogados que deseja que então sejam investigadas as declarações e as ações tomadas por Damares à época em que era ministra dos Direitos Humanos e da Mulher. Se você não sabe bem sobre esse assunto, rapidinho eu quero falar com você sobre isso, quero te dar um panorama e a gente entender o que está por trás das atitudes de gente como Damares Alves. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente a gente voltar a acreditar no amor e fazer do amor realmente a prática da espiritualidade verdadeira no nosso meio. Eu quero convidar você para se inscrever no canal, dar o seu like ou o seu dislike, e é muito importante que você faça o seu comentário no vídeo, muito importante. Especialmente eu faço um apelo a você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você que é membro de uma igreja, você que está perdido diante de um bombardeio grande de informações feitas por pastores nos últimos dias, informações essas preocupantes, perigosas e que estão todas voltadas para o segundo turno da eleição presidencial aqui no Brasil. Talvez você, como eu, seja uma pessoa sincera diante do Evangelho e que está cansado de ver a igreja sendo usada por palco político, manipulação política, e quer entender realmente o que está acontecendo. Se você não sabe do que eu estou falando, por que esse grupo de advogados e juristas está entrando com essa representação contra a Damares, deixa eu te dar aqui um contexto. No último dia 8, numa Assembleia de Deus lá em Goiânia, a Damares fez uma daquelas pregações dela em que ela traz um alarmismo moral, um pânico moral muito grande, falando de algumas coisas que teoricamente ela teria descoberto enquanto ministra, enquanto estava como ministra lá no Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher. Na sua fala, ela diz sobre diversas violências praticadas contra crianças e termina lá em dado momento dizendo que há um crime organizado por trás disso, a morte, a sangue, a sacrifício, uma coisa assim bem apavorante. Entre algumas coisas que Damares falou, ela cita, por exemplo, vou ler para você: crianças brasileiras de 3 a 4 anos foram traficadas na ilha de Marajó, próximo à fronteira com o Suriname e a Guiana Francesa, e tiveram dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. Isso ela estava falando para uma audiência dentro de um templo e, preste atenção, ela que diz tanto defender as crianças, tinham crianças pequenas nesse ambiente, ouvindo esse tipo de coisa. Num dos vídeos que eu vi, que eu não quero nem colocar para vocês, tinha uma criança filmando enquanto ela falava sobre essas coisas. Outra afirmação dela, capturada pelas pessoas e colocadas aí na internet, é que eles descobriram que as crianças comiam comida pastosa para que o intestino ficasse livre para a hora do sexo anal. E o que foi mais chocante para mim, pelo menos, e olha que eu tenho assim, muita resiliência de ouvir certas histórias e não me chocar. A gente ouve tanta coisa, né? Ela diz que havia vídeos que eram vendidos entre 50 e 100 mil reais de crianças de 8 dias sendo violadas sexualmente. Sabe, é de embrulhar o estômago. E a gente sabe que existe violência sexual contra vulneráveis no Brasil, a gente sabe disso. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre isso,
e vou até deixar aí no card ou na tela final para você um vídeo que eu tenho sobre este assunto. É um assunto que sempre me interessou discutir esse assunto. Porém, essa barbaridade que Damares conta, ela termina dizendo que Bolsonaro se levantou contra tudo isso e por isso ele é atacado e perseguido. Bom, vamos entender então a representação do grupo de advogados e juristas chamado Prerrogativas contra ela. As declarações da ex-ministra sejam verdadeiras, Damares e Bolsonaro sejam solicitados a explicar quais foram as medidas efetivas que tomaram para a apuração de tamanhas atrocidades. Esse é o texto da representação. É requisitado também que eles sejam investigados pelo crime de prevaricação. O que é a prevaricação? A prevaricação, ela se dá quando o agente público, que tem o dever de agir ali naquele acontecimento, ele se omite e não toma nenhuma providência, especialmente se ele toma conhecimento do que ocorria em determinado local ou situação. Sabemos que há abuso sexual de menores no Brasil, mas esse caso é grave e o que está sendo pedido é que ela responda quais foram as medidas adotadas pelo seu ministério, pela Polícia Federal à época, pelo chefe do executivo à época. Porém, o grupo Prerrogativas ele não descarta que as falas de Damares elas também possam ser falas mentirosas e que teriam apenas o objetivo, leio para vocês aqui, alimentar discursos de ódio e tumultuar o processo eleitoral. Dessa forma, eles cobram também que a ex-ministra seja intimada a apresentar provas daquilo que ela alegou. Se as declarações de Damares não forem verdadeiras, leio a representação. É também muito grave, pois a ex-ministra estaria banalizando um problema muito sério. Deixa eu falar para você uma coisa. Esse problema é tão sério, mas tão sério. Para vocês terem uma ideia, esse assunto é tão sério que de 2020 para 2021, os casos deste crime específico, se vocês sabem do qual eu estou falando, aumentaram 4,2% no Brasil. Porém, este mesmo crime, quando relacionado a vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos, o aumento foi de 5,1%. Os casos relacionados a vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos, foram 45.994 casos, representando esse aumento, já que em 2020 foram 43.400 casos. Significa dizer o seguinte, e esse é um dado terrível: 126 menores de 13 anos ou pessoas com deficiência, que são chamados vulneráveis, sofrem esta violência sexual por dia no nosso país. Não pode ser banalizado esse crime, não pode ser contada uma história onde nada foi investigado, onde ninguém foi preso, onde ninguém foi denunciado, onde nada aconteceu. É muito sério. Eu, particularmente, acho que na tentativa de manter o poder, especialmente o poder voltado para esta formação de um Estado teocrático evangélico no Brasil, as pessoas são capazes de tudo. Por exemplo, para dar uma visão um pouquinho além desse assunto, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, publicou uma notícia verdadeira, mas fora de contexto, não deixa ser uma fake news. Ano passado, agosto de 2021, foi aprovada uma lei na Colômbia que diminuiu a idade para permitir casamento na Colômbia entre as pessoas, até mesmo entre adultos e menores. Diminuiu essa idade para 14 anos. Nessa época, o governo lá ainda era um governo de direita, ainda era um governo do Ivan Duque. Até porque a Colômbia nunca foi governada pela esquerda. Pela primeira vez, eleito este ano, 2022, a Colômbia está sendo governada pela esquerda. E André Valadão, num caso gravíssimo de descaramento mentiroso,
ele publica essa notícia, que é uma notícia verdadeira, atribuindo esta notícia à esquerda, como se a esquerda fosse a responsável na Colômbia sobre isso. Então, tanto as denúncias de Damares sobre este caso, como estas denúncias do André Valadão, para mim, elas fogem um pouco da realidade e, na verdade, eu quero dizer o seguinte: elas parecem ter a intenção de não só incensar Bolsonaro como defensor da moral, defensor da família, etc. e tal, o que não é verdade, isso é um assunto para um próximo vídeo, como também esconder estes dados que demonstram o fracasso da política de contenção desse tipo de crime e da proteção da criança, que era a responsabilidade da senhora Damares Alves. Muito sério isso. Parece que há aqui uma junção das duas coisas: o desejo de manter o poder que a igreja evangélica distorcida, a igreja que se rendeu à política humana, tem esse desejo, mas ao mesmo tempo também Damares faz uma jogada, uma cartada muito esperta, porque esse aumento de violência contra os vulneráveis de 2020 para 2021, ele é um aumento que demonstra o fracasso das políticas do ministério que ela dirigia. Detalhe, não tem nada a ver essa violência contra os vulneráveis com esquerda ou direita. Sabe por quê? Só para você pensar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, por favor, eu peço que você pense muito antes de acreditar em qualquer coisa. Só para você pensar, 76% destes casos, 45.994 casos de abuso contra menores de 13 anos, 76% desses casos aconteceram e acontecem dentro de casa. Pais, padrastos, irmãos, avós e tios dessas crianças. Pense nisso antes de você dar crédito a qualquer pastor que suba no púlpito e envergonhe o evangelho de Jesus contando mentiras, ou publique, nas redes sociais mentiras. É muito sério. Estude. Eu vou deixar esse link aí para você. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Eu vou deixar o anuário do Fórum de Segurança também na descrição do vídeo. Vou deixar no primeiro comentário fixado. É importante que você estude, é importante que você entenda. Nem tudo que é falado sobre este assunto reflete a verdade. E às vezes, quando reflete, é tentativa de esconder algo ou de distorcer algo. Tá? Fique bem. Não permita que mintam para você. Ore a Deus, fale com o Deus que você acredita. Eu também acredito em Deus. Eu demorei muito. Há 10 anos atrás eu comecei a me libertar do jugo que pastores colocavam na minha mente, dizendo que eu não podia questionar aquilo que eles falavam. Não permita isso. A reforma protestante, que a gente vai comemorar em breve, eu tenho falado sobre isso em alguns vídeos, ela existiu e foi levada a cabo por Lutero para que você tivesse o direito de ter a liberdade de interpretar as coisas conforme o Espírito coloca no seu coração. Deixa seu joinha aí no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Vamos voltar com as lives sobre espiritualidade, estudando o Pai Nosso nesse próximo domingo. E fique ligado, é muito importante, não acredite em qualquer alarme. Investigue bastante e fique bem. Vamos em favor da democracia, vamos lutar por isso, para que a democracia não morra no nosso país.